Salve, 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 meu querido estudante! Eu sou o professor Natanael e vou estar com vocês a partir de agora para refletir um pouco a respeito de um tema muito importante: as revoltas populares da Primeira República. Tá legal? Vem comigo? Então, vamos nessa! Bom, a chamada Primeira República, que a gente chama, ou República Velha, ela é dividida em dois momentos: a República da Espada, quando os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares, respectivamente os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Em seguida, nós temos, a partir de 1898, aliás, 1894, permita a minha correção, o período que a gente chama de República Oligárquica, também conhecida como República do Café com Leite. Essa vai se estender até 1930. Nesse intervalo, nós tivemos diversos presidentes, boa parte deles vindo do Rio de Janeiro, mas concentrando mesmo ali entre São Paulo e também Minas Gerais, que, aliás, eram os dois principais estados do Brasil do ponto de vista econômico e também do ponto de vista da representação política. É importante dizer que nesse período nós tivemos uma série de revoltas que explodiram em diferentes estados do Brasil. Se eu tivesse de fazer uma análise assim mais detida, eu diria a você que o Nordeste foi palco de boa parte dessas revoltas, mas também elas aconteceram em São Paulo, incorreu no Rio Grande do Sul, também no Rio de Janeiro. Enfim, há bastante assunto para a gente analisar e eu convido você para a gente fazer essa reflexão, que é um tema muito importante, mas de fácil entendimento, tá? Então vamos nessa, vamos fazer aqui algumas reflexões sobre esse assunto e você vai perceber que é curioso, que é importante, que é relevante, mas que também é fácil. Vamos lá, vamos ver aqui como é que a gente se desenrola essa parte e a gente segue para frente. Como eu disse, né, a República Velha ela começa a partir de um golpe de Estado que tira o Dom Pedro II do poder e inicia aí a trajetória republicana do Brasil que dura até os dias atuais. Eu começo aqui com a análise do movimento messiânico. Nós tivemos dois movimentos messiânicos no Brasil, duas revoltas populares de caráter messiânico. O que significa dizer isso? Significa dizer que os líderes desses movimentos populares eles tinham também uma liderança religiosa. Além de uma inclinação política, eles tinham também um caráter salvacionista, escatológico e, obviamente, ligado a questões religiosos. Tá? O primeiro desses grandes movimentos que nós analisamos foi a Guerra a Guerra de Canudos, né, aqui no Nordeste, no sertão da Bahia, que aconteceu às margens do rio Vaza Barris. Essa guerra, que aconteceu entre 1896 e 1897, foi inclusive imortalizada pelo cinema brasileiro com um filme homônimo, muito interessante, lançado ali no final dos anos 90. Eu convido vocês a dar uma olhadinha. Você encontra no YouTube esse filme, caso tenha a curiosidade de observar. Essa guerra ela tem um caráter messiânico porque o líder, o chamado Antônio Conselheiro, ele, além de ter uma proposta religiosa para os seus seguidores, ele encabeçou a liderança de um arraial, inicialmente chamado de Arraial do Belo Monte, né, também conhecido como Canudos, que congregava um núcleo comunitário. Tá? Esse núcleo comunitário ele começa a crescer substantivamente até o ponto de chegar a ser a aglomeração urbana que ocupava o segundo lugar em número de habitantes no estado da Bahia, perdendo apenas para Salvador. Dizem os analistas que chegou a ter no seu auge cerca de 30 mil pessoas. Se incomodou bastante as elites locais, as elites latifundiárias, né, do sertão da Bahia, que estavam ali receosas de perder sua mão de obra. Estava todo mundo indo para Canudos, porque o sertanejo, né, pobre, explorado, recebia terras, sementes. Lá tinha reza, tinha oração, tinha salvação, tinha trabalho, tinha comida, tinha ajuda. E, obviamente, chegou um ponto em que os grandes fazendeiros do sertão da Bahia estavam realmente ficando sem mão de obra e acionam o governo do estado
a primeira brigada militar, da Polícia Militar, da Força Pública da Bahia até o local. Essa expedição é derrotada pelos canadenses e em seguida o governo federal é acionado. Estamos aí no governo do Prudente de Moraes, que é o terceiro presidente da República dessa linha, desse período que nós estamos analisando. E aí, meus amigos, se deu, após algumas derrotas do Exército, se deu uma verdadeira chacina em plena Caatinga nordestina. Estima-se que a quantidade de mortes tenha chegado ali na casa dos 20 mil. Bom, em seguida nós temos também uma revolta aqui no Nordeste, cujo palco foi em Juazeiro, região do Cariri, no estado do Ceará. Revolta capitaneada pelo grande coronel político e líder religioso Padre Cícero Romão Batista. Tá? Tem gente que não sabe, mas ele também teve, né, o Padre Cícero, uma atuação política bastante proeminente, né? Sendo inclusive eleito o primeiro prefeito do Juazeiro, posteriormente chegou a ser deputado e ter ascendência política junto aos presidentes da República, principalmente no começo do século XX. Tá? Ocorre que a família Arcioli tinha sido tirada do poder, sendo substituída pelo clã Rabelo, não é? E o Cícero ele organiza ali uma espécie de uma milícia, capitaneada pelos coronéis do Cariri, com o intuito de ir até Fortaleza, destituir os Rabelo e voltar com os Arcioli no poder, que eram aliados, coligados, né? Apadrinhados, politicamente falando, ali dos coronéis do Cariri. E assim ocorreu, né? Isso ali por volta do ano de 1913, o presidente do Brasil na época era o Hermes da Fonseca, que era gaúcho, inclusive, e também militar. Bom, dentro desse contexto, nós também não podemos esquecer de um outro movimento messiânico de caráter religioso, não é? Ali que ocorreu na fronteira dos estados do Paraná com Santa Catarina, portanto, na região sul do Brasil, e foi o Contestado, né? Que recebe esse nome porque era uma área de litígio, ali disputada entre os dois estados, área rica em erva mate, em outros recursos naturais. E dentro desse contexto, né, depois da criação de uma estrada de ferro, ali passando por aquelas cercanias, foi organizado um núcleo comunitário sob a liderança de um beato popular chamado José Maria, que também, a exemplo de Canudos, começa a atrair a presença de muitos sertanejos, de muitos caboclos, de muitos trabalhadores rurais, não é? De poceiros, de agricultores, de pessoas pobres, tornando a mão de obra para os latifundiários locais escassa. Não é? Isso incomoda bastante os grandes latifundiários daquela região, que acionam o governo do estado, posteriormente o governo federal. Essa guerra, ela inclusive coincide com a Primeira Guerra Mundial. Foi uma chacina também ali com a Casa dos Mortos, por volta ali de 20 mil pessoas, segundo os especialistas. Bom, temos também o que o grande historiador marxista inglês chamado Eric Hobsbawm chamava de banditismo social. Aqui a gente chama de cangaço, né? Que é um movimento, inclusive, conhecido mundo afora, não só aqui no Brasil. Esse movimento ele é antigo, ele data ainda do século XIX, mas ele atinge realmente o seu apogeu a partir da década de 20 do século passado em diante, com o Virgulino Ferreira. Né? Esse bando, que era dividido em subbandos, né? Aterrorizou 7 dos 9 estados do Nordeste durante as décadas de 20, 30, até o finalzinho da década de 30, até podemos dizer 1940, quando o último dos grandes cangaceiros, o Curisco, e a sua companheira Dadá foram perseguidos e mortos pelas volantes, que era o nome das guarnições policiais daquele período. O Lampião acabou sendo meio que imortalizado como um dos vultos aí importantes do Nordeste. Podemos colocar ao lado dele o
próprio Padre Cícero Romão Batista e também o Frei Damião e o Antônio Conselheiro, que era natural de uma cidade cearense chamada Quixaramobim. Bom, também não podemos deixar de mencionar a Revolta da Vacina. Ocorre na então capital federal, 1904, lá no Rio de Janeiro. Ocorre que a cidade do Rio de Janeiro, através de seu prefeito Pereira Passos, estava passando por um processo de revitalização, de urbanização, vielas, cortiços, favelas foram demolidas, principalmente edificações antigas que estavam localizadas no centro. Essas pessoas são praticamente expulsas, sem indenização, são relegadas a áreas periféricas. Isso gera realmente essa insatisfação por parte da população aí excluída. E temos também o projeto de vacinação em massa das pessoas, promovido pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz, causou também grande indignação nas pessoas que não tinham conhecimento algum, informação alguma a respeito da importância da vacinação. Né? As pessoas se sentiam invadidas, incomodadas, violadas e violentadas com aquele projeto do governo, do qual eles não tinham conhecimento algum. Era a vacinação obrigatória contra a malária, principalmente. Isso gerou conflitos envolvendo autoridades e populares. Posteriormente, com as devidas campanhas de esclarecimento, as pessoas espontaneamente elas procuravam os postos de saúde para tomar a vacina, mas no começo realmente foi complicado. Isso em 1904. Também um importante movimento do contexto das revoltas populares da Primeira República. Temos também, gente, a Revolta dos Marinheiros, Revolta da Chibata, de 1910, tá? Completando aí 110 anos, né? Cuja liderança principal era o João Cândido, aqui destacado nessa fotografia, o chamado Almirante Negro, né? Alcunha, que ele recebeu pela sua bravura, foi expulso da corporação e só posteriormente, só depois de sua morte, nos anos 90, eu creio, o governo Fernando Henrique Cardoso, a família conseguiu a reabilitação dele, a corporação, depois de um longo processo, morreu pobre, porque ele liderou uma revolta dos marinheiros, sequestrou um navio para exigir do governo o fim dos castigos corporais. É por isso que a revolta chamou-se Revolta da Chibata. Embora ele tenha sido preso, posteriormente expulso da Marinha, acabou que o governo encerrou com os castigos corporais, exatamente para evitar futuras rebeliões desse tipo. E aí a gente chega também na Semana de Arte Moderna. Não é bem uma revolta, não é bem uma revolução, uma guerra com mortes, mas algo relativo a uma mudança no padrão cultural. Né? Isso acontece no começo dos anos 20, 1922, para ser mais exato. Artistas do cunho do Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Anita Malfatti, Manuel Bandeira, Menotti Delpicchia e outros grandes vultos da pintura, da literatura, da escultura, da música do Brasil da década de 20, iniciam esse movimento como uma forma de tornar a arte estrangeira menos importante, a arte francesa, a arte europeia menos relevante no Brasil, criar uma arte significativamente e genuinamente nacional. Temos também o tenentismo, do qual nós podemos subdividir em diversas outras rebeliões. Tivemos a revolta dos 18 do Forte, no Rio de Janeiro, tivemos revoltas de cunho militar, né, no bojo do tenentismo em São Paulo, também no Rio Grande do Sul. Grosso modo, a jovem oficialidade do Exército, ela pretendia mudanças políticas no Brasil, tais como o voto secreto, a ausência, melhor dizendo, o fim dessa alternância no poder entre mineiros e paulistas, a moralização da política. Havia até quem falasse em voto feminino já na década de 20, e por isso uma série de rebeliões entre essa jovem oficialidade do Exército em diferentes estados do Brasil, em diversos quartéis militares,
se insurge principalmente no exército, no seio do exército, né? Se insurgiram principalmente no governo do Arthur Bernardes, que vai ali de 1922 a 1926, tá? Arthur Bernardes, inclusive, por conta disso, acaba governando praticamente seu quadriênio inteiro em estado de sítio, que é uma situação de emergência, quando inclusive as garantias constitucionais do cidadão estão temporariamente suspensas em função de instabilidade, de epidemia ou outros males, nesse caso em específico, a sublevação do exército brasileiro. Não conseguiram êxito naquele momento, mas eles vão apoiar Getúlio Vargas mais para frente e vão ter sucesso com a chamada Revolução de 30, um pouco mais adiante. Dentro desse contexto, temos a República, ou melhor dizendo, a Coluna Prestes, capitaneada pelo ex-militar, o ex-capitão do Exército Luiz Carlos Prestes, depois se tornou um revolucionário comunista, foi para a União Soviética, não é? Retorna ao Brasil posteriormente, foi um político de grande longevidade aqui no Brasil, falecido ali em 1989, se eu não estou enganado. Entre 1924 e 1926, ele liderou a chamada Coluna Prestes, capitaneada por ele e sendo ali engrossada por diversos revolucionários, como Juarez Távora, por exemplo, percorrendo diferentes estados brasileiros, cujo intuito era declaradamente derrubar o governo federal e instituir um governo que eles entendiam ser moralizador, né, digamos assim. A coluna perseguida acabou descambando ali em 1928 na Bolívia e de lá se desfez. O Prestes vai para Cuba, depois vai para a União Soviética, só retornando ao Brasil já na era Vargas, para ser mais exato, em 1935. Bom, então chegamos ao fim da nossa aula. Para você que me acompanhou até agora, o meu forte abraço. Valeu e até a próxima, meu querido. Tamo junto.